Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Josmar Padilha e nós vamos dar aqui início à nossa resolução da prova DPU, perfeito? Primeiramente com a prova de analista nível superior, realizada para o mês de janeiro de 2016. Vamos lá comigo? Dia 24. Fala assim, olha só, essa prova, primeiramente, falar um pouquinho sobre a prova, correto? Vamos aqui comigo primeiro. Essa prova, Josmar, foi fácil ou foi difícil? Sinceramente, já foi uma prova difícil. Você tomar como base as provas do STJ 2015, prova TCDF 2014, prova MP-NAP 2015, essas provas do CESP foram provas tranquilas. Só que essa prova do DPU ela veio um pouquinho diferenciada, achei ela muito interessante, tá? Uma prova um pouquinho mais trabalhosa, requer um pouco mais de análise, requer um pouco mais de raciocínio, belezinha? Então a gente vai aqui fazer bem tranquilamente. Requer também um pouquinho de conhecimento do direito penal, perfeito? Porém, mas eu não sei direito penal. Bem, a pessoa que fez esse concurso, ela tinha como um dos conteúdos a área de direito, ela tinha que ter um pouco também de conhecimento dessa área. Mas vamos responder a prova comigo, vamos lá. Olha só que interessante. Um estudante de direito, então, tá-se a entender que a pessoa tem que ter um pouquinho de conhecimento de direito, mas vamos lá. Um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar o seu estudo, criou sua própria legenda, na qual identificava, por letras, algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças, proposições. Então, se ele fala que são proposições, Josimar, o que eu tenho que inferir? O que é uma proposição, gente? O que vai ser uma proposição? Uma proposição nada mais é do que a expressão de um pensamento completo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, daí eu já começo a contextualizar, eu já começo a perceber que aquelas legendas que esse aluno de direito, esse estudante de direito, ele colocou, são proposições. E se elas são proposições, Josmar, o que eu posso inferir? Que elas podem ser verdadeiras ou falsas. Podem ser as duas coisas? Não, princípio da não contradição. Ah, Josmar, pode ter um outro valor? Não, verdadeiro ou falso. Não admitir um terceiro valor. Caso exista, tem que ser excluído. E o princípio da identidade. Se é verdade, é verdade. Se é mentira, é mentira. Ou seja, então, quando o CESP coloca aí, que essas sentenças, que esses pensamentos, que fala aqui, identificava por letras algumas afirmações relevantes quanto à disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças, proposições. Então, PQRS são proposições. E se aqui esses pensamentos são proposições, Josmar, nós vamos atribuir, nós vamos interpretar de maneira lógica. O que é isso, Josmar? O que é uma interpretação lógica? É falar se um pensamento ele é verdadeiro ou falso. Estamos lá comigo? Então se fala proposições, verdadeiro ou falso. Beleza? No seu vocabulário particular constava, por exemplo, então colocou aqui, esse aluno, esse estudante de direito. Ele colocou o que, Josimar? Marca texto aqui. P. Quem é P? Cometeu o crime A. Então P significa cometeu o crime A. Proposição Q. Cometeu o crime B. Opa! Cometeu o crime B. R. Quem é o R, Josimar? Será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado. S, proposição S, poderá optar pelo pagamento de fiança. Então nós temos aí 4 proposições, 4 pensamentos completos que podem ser valorados porque são proposições. E o que é uma valoração? Falar que é verdadeiro ou falso dentro da lógica proposicional. Perfeito. Bem, continuando. Ao revisar seus escritos, esse estudante, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que ele era inafiançável. Então, o crime B, correto? O crime B era um crime inafiançável. Opa, então marca esse detalhe que é importantíssimo, Então, o crime B era um crime inafiançável. Ele lembrava disso. Tendo como referência essa situação hipotética,
julga os itens que se seguem. Beleza. Vamos lá então. Primeiro item, Josimar. A sentença, né? Se P, então S é verdadeira. Então nós temos o seguinte, se P, então S, o item fala que é verdadeiro. Beleza? Vamos lá então. Olha só, se P, né? Quem é a proposição P? Vamos lá, quem é a proposição P? Cometeu o crime A. Então, proposição P, cometeu o crime A. Vamos fazer assim. Então, vou colocar de preto aqui só para não... Quem é a proposição S? Proposição S, vamos lá. Poderá optar pelo pagamento de fiança. Pagamento de fiança. Olha só. O item fala o seguinte, né? O item fala o seguinte. Cometeu o crime A. Se cometeu o crime A, então ele poderá pagar a fiança. Correto? Poderá pagar a fiança. Josimar, cometeu o crime A. Ele cometeu o crime A? Proposição P. Nós sabemos se ele cometeu o crime A? Correto? Cometeu o crime A? Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então, poderá pagar a fiança? Olha só. Cometeu o crime A. Eu não sei se o crime A pode ou não pagar a fiança. Então, poderá pagar a fiança? Também não sei. Correto? Também não sei. Ah, mas o crime A... Se na questão alguém pode pensar bem assim, poxa, o crime B é inafiançável. O crime B é inafiançável. Então eu posso inferir que o crime A é que eu posso pagar? Não sei, eu não sei qual é o crime A. O crime A, ele pode pagar a fiança? Pode. Como também não. Então, ou seja, dependendo do crime A, eu não sei se ele pode pagar ou não. Então, isso aqui eu não sei se é verdadeiro. O item falou que era o quê? Verdadeiro. Nós sabemos? Nós não sabemos. Então, ó, eu não posso inferir que essa sentença, que essa proposição, ela é verdadeira. Então, o item está errado. Beleza? Se comete o crime A, poderá pagar a fiança. Eu não sei quem é o crime A. Josimar, o crime A é afiançável ou ele é inafiançável? A questão não deixou claro para mim. Só deixou claro o seguinte, que quando esse estudante foi fazer revisar, né, os seus escritos, ele lembrou que o crime B era inafiançável. Mas o crime B ser inafiançável não é suficiente, não é pré-requisito para o crime A ser afiançável. Então, não sei se o crime A é ou não afiançável. Então, mas, ó, se cometeu o crime A, ele cometeu o crime A? Não sei. Então, ó, se comete o crime A, ou pode pensar o seguinte também, por exemplo, ó, posso pensar assim, Osmar, vamos partir de uma verdade? Pode também pensar se quiser, ó. Alguém pode pensar assim, ó, se cometeu o crime A, pronto, ele cometeu o crime A. Se ele comete o crime A, esse crime A é afiançável ou não? Aí é a mesma coisa, verdadeiro ou falso. Então, se comete o crime A, partindo, né, de uma verdade, posso pensar assim também, ó, Josimar, se ele comete o crime A, então, se ele cometeu o crime A, beleza? Se ele comete o crime A, vai ser afiançável ou não? Eu não sei. O crime B nós sabemos. O crime B, na revisão dos seus escritos, aquele estudante de direito percebeu o quê? Ele lembrou que o crime B era inafiançável. Mas o crime A? O crime B ser inafiançável não condiz, né? Não existe que o crime A seja afiançável. Então, se comete o crime A verdadeiro, se isso acontece, ele vai ser afiançável? Eu não sei, porque eu não sei se o crime A é afiançável ou inafiançável. E a mesma coisa, na condicional, Josimar, se V, então V, verdadeiro. Vou colocar só um sinalzinho de igual aqui rapidinho. Vamos voltar aqui de novo. Obrigado, Wagner. Se V, então V, verdadeiro. Se V, então F, Vera Ficha, é falso. Então, eu não sei qual o valor
dessa sentença, o CESP diz que é verdadeira. Nós não podemos inferir qual o seu valor. Posso pensar assim também. Beleza? Então, ó, o item está errado. Beleza. Então, o primeiro item da prova aí, analista, nós vamos colocar como errado. Ótimo. Item 2. Olha lá. A sentença, né? A sentença. Se Q, então R é falsa. Se Q, então R, o CESP afirma que é falsa. Josmar, quem é a proposição Q? Crime B. Então, a proposição Q, vou colocar de preto aqui, ó. A proposição Q, de acordo com o comando, a proposição Q significa o quê? A proposição Q significa cometer o crime B. Então, crime B. E o crime B, nós sabemos, inafiançável. Beleza? Inafiançável. Se cometeu o crime B, então R. O que é o R, Josmar? Será punido obrigatoriamente com a reclusão, né? Vamos lá só ler direitinho quem é o R, vou voltar lá rapidão. O R será punido obrigatoriamente com a pena de reclusão no regime fechado. Então, colocar regime fechado aqui, Josmar. Regime fechado. Correto? Olha só uma coisa. Se, por exemplo, vamos aqui comigo, vamos pensar aqui comigo agora, olha só. Se ele comete o crime B, é um crime inafiançável, né? Então, se isso aqui acontece, verdadeiro, vamos colocar lá, verdadeiro. Se isso aqui acontece, Josmar, então, vou colocar até de vermelhinho aqui, melhor. Se isso aqui acontece, verdadeiro, então, ele vai, se ele pegou um crime inafiançável, ele vai estar, né, vai ser obrigatoriamente punido, né, vai ficar em reclusão ali, né, fechado, sim ou não. Se isso aqui é verdadeiro, Josmar, o crime é inafiançável. Ele tem que estar em reclusão ali, né, punido obrigatoriamente, né, detido ali em reclusão fechada, sim ou não? Olha só, aí vem um pouquinho de conhecimento de direito, aí vai ser você, né, você estudou para essa prova, né, de acordo com pesquisa, percebe-se o quê? Que essa sentença ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Ele responder, né, ficar em reclusão fechada, isso pode ser tanto verdade quanto falso. Ou seja, se você comete um crime inafiançável, então você tem que estar em reclusão, né, fechada ali? Sim ou não? Se o meu antecedente é verdadeiro, isso não indica que o meu consequente será verdadeiro. Beleza? Então nós temos aqui que valor, Josmar? Pela tabela condicional, pode ser tanto verdade quanto falso. Não é isso? E o item fala o quê? Que é falso. Então, o item está errado. Agora vem comigo aqui rapidinho. O que pega um pouquinho é o seguinte, gente. Aqui, aí tem que ser conhecimento de direito, né? Aí fica um pouco subjetivo, por quê, Josmar? Fica um pouco subjetivo, porque alguém pode pensar assim, né? Josmar, se o crime é inafiançável, né? Inafiançável, isso implica-se, então, que tem que ser reclusão fechada, né? Reclusão ali, ó, em ambiente fechado. Sim ou não? Aí vai depender do conhecimento de direito. Me falaram, pessoal, de direito, Osmar, o crime ser inafiançável não significa que tem que estar em regime fechado, né? Reclusão em regime fechado. Não falaram, ou seja, uma coisa não implica a outra. Agora,
para valorar esses pensamentos, vai ter que ter um conhecimento de direito. Era um estudante de direito. Segundo informações, me falaram que o crime ser inafiançável não implica dizer que tem que ser no regime fechado. Correto? Então, eu coloquei verdadeiro ou falso aqui. Agora, Josimar, se a pessoa interpreta, se o examinador interpretou que, olha, gente, se a pessoa estiver, se o crime é inafiançável, a pessoa tem que ter reclusão em regime fechado. Aí tudo bem. Aí seria, se vê, então vê, daria verdade e ainda assim o item estaria errado, porque aqui deu o quê? Falso. Essa interpretação aqui é você, beleza? Me falaram que uma coisa não implica a outra. Eu não sou estudante de direito, beleza, não estudei para essa prova. Meu caso aqui é raciocínio lógico, né? Mas mesmo se eu pensar assim, eu não tenho certeza, o item está errado. Se aqui fosse verdadeiro, daria verdade, ele falou que é falso, o item também estaria errado. Mas essa parte eu deixo para você interpretar, de acordo com seus conhecimentos dentro da área de direito. Mas o item está errado. Vamos lá comigo? Ótimo. A ideia aqui, gente, é o seguinte, como eu sempre falo para meus alunos, a ideia aqui não é chegar aqui e só responder não. Não, assim não serve para mim, aí não serve para o Josmar Padilha. Eu quero entender tudo. Eu quero interpretar, eu quero entender aquilo que o examinador raciocinou. O que ele quis com isso aqui, Josimar? Tá ok? Então, quem são os meus alunos, quem já fez meu curso, quem está nessa aula, vai perceber que eu quero sempre ir além. Porque hoje é essa prova aqui que eu estou respondendo, amanhã eu estou fazendo outra prova. Então, amanhã eu quero muito bem, Josimar, pegar e ter condições suficientes. Poxa, olha só que legal, Josimar. Aquela provinha está parecida com essa. Você vai perceber que mais na frente, daqui a pouquinho, tem umas questões com verdades e mentiras. E quando eu bati o olhinho, eu falei assim, caramba, parece aquela provinha lá da ESAF. E tem uma questão da ESAF muito interessante, verdades e mentiras. Quem fez meu curso para o DPU, né, quem fez meu curso aqui online, lá eu coloquei os vídeos com verdades e mentiras. Então a pessoa que fez meu curso não foi surpreendida com as verdades e mentiras, porque às vezes acontece. E quem fez meu curso online assistiu 4 ou 5 vídeos, não lembro, 4 ou 5 vídeos só com essas questões. E aquilo que eu vou mostrar aqui hoje, o meu aluno estudou. Beleza? Graças a Deus. Vamos lá comigo. Então o item 2 errado, né? Vamos para o item 3. Aí, vamos lá. Diz assim: caso as proposições RS se refiram à mesma pessoa, então a proposição R, olha que interessante, opa, caneta. A proposição R, né? Depois a proposição S, ou seja, essas proposições, né? Se refiram à mesma pessoa. E ao único crime, então preste atenção naquilo que o CESP, né? Ele criou uma condição nesse item. Então, caso as proposições RS se refiram à mesma pessoa e ao único crime. Então, é aquela pessoa que cometeu aquele crime. Então, as proposições R e S, a mesma pessoa e ao único crime. Então, independente das valorações de RS como verdadeiras ou falsas, a proposição, aí ele me deu uma proposição, a aplicação de tabela verdade. Aplicação de tabela verdade. Isso é comum no CESP. Você que está estudando para a prova, né, para o concurso, né, realizado pela banca CESP, beleza? Você vai perceber que toda provinha do CESP, ele vai pegar uma questão, ainda mais nível superior, vai criar ali uma linguagem, você vai ter que interpretar os pensamentos, as proposições, ou de acordo com o estudo, né, dentro de direito, às vezes ele coloca uma situação hipotética, uma associação, para a pessoa interpretar de forma lógica os pensamentos e depois substituir isso, que Josmar, dentro de uma fórmula proposicional, ou seja, dentro de uma proposição composta. Então, olha só, se RS se refere à mesma pessoa e ao único crime, então, independente, né, dos valores de RS como verdadeiras ou falsas,
A proposição é essa aqui, ó. Se RS, então Q. Eu quero só chamar a atenção o seguinte. Não é só responder a prova, eu quero ensinar um pouquinho. Nós temos o e e nós temos o se então. Nós temos uma conjunção e uma proposição condicional. Nós temos um conectivo de conjunção e um conectivo, né, condicional. Josimar, qual é o mais forte? Aí existe, nós chamamos de hierarquia entre os operadores lógicos. A hierarquia entre os operadores lógicos, qual é a função, Josimar? Trazer o pensamento principal dessa frase. Então, o pensamento principal dessa frase está ligado a quem? Ao operador. O operador não significa que eu vou fazer primeiro. Não é que nem na matemática, não. Parece ter algo similar, mas não idêntico. Na matemática, você multiplica ou soma primeiro? Você multiplica, depois você soma, porque existe uma hierarquia entre os operadores matemáticos. Na lógica proposicional também existem os operadores lógicos, que não vão operar números, vão operar pensamentos. E esses pensamentos, eles vão ser operados, ou seja, isso aqui é um pensamento. E eu quero que você entenda o meu pensamento. Então, o que foi que a filosofia fez? Ela criou uma nova linguagem para evitar considerações subjetivas e sentidos ambíguos. E nessa nova linguagem ela colocou os operadores lógicos. Correto? E esses operadores lógicos são responsáveis em quê? Em criar novas proposições ou até mesmo modificá-las. Agora, esses operadores lógicos, eles têm a função de trazer o pensamento principal. Nesse pensamento composto, para você essa pergunta, nesse pensamento composto ou nessa fórmula proposicional ou nessa proposição composta, tanto faz. Nessa proposição aqui, Josimar, o pensamento principal, eu quero falar para você uma coisa e a outra, ou eu quero falar para você se uma coisa, então a outra. Aí você aprendeu comigo que no nosso curso DPU, aqui no Grão Online, quem não fez, faça para você aprender. O que acontece? Nós sabemos que o se então, ele tem mais força, ele precede a conjunção. Então esse pensamento aqui, o pensamento principal aqui não é um pensamento conjuntivo, mas é um pensamento condicional. Então por isso eu falo assim, ó, se RS, então que. O pensamento principal aqui não é o pensamento e, mas o pensamento se então, por causa da hierarquia entre os operadores lógicos. Então, nós vamos dar valor para R e S, as valorações de R e S como verdadeiras ou falsas, independente, daqui a pouco eu vou interpretar isso. E ele fala que essa proposição composta toda será falsa. Então, não apareceu nenhum parênteses aqui, Josimar, mas nós sabemos, e você e eu, nós sabemos que o se então é mais forte do que o e. Então eu faço isso aqui, ó. Se então, você é mais forte, cara. Só para quem nunca viu o que eu estou falando, vou dar uma forcinha para você. Do mais forte para o mais fraco. Do operador mais forte para o operador mais fraco. Quem é o mais forte, Josimar? É o se, somente se. Abaixo dele, nós temos a condicional. Na mesma intensidade e força, ou, né? Que é o e, tão feio. E o mais fraquinho de todos, a negação. Beleza? Só para poder reforçar. Meu objetivo aqui não é só responder o item. Meu objetivo aqui é responder o item e ao mesmo tempo mostrar para você como se resolve o item. Então, cada questão que eu fizer eu vou comentar, eu vou colocar observações, eu vou colocar dicas, porque eu tenho certeza que os meus alunos estão entendendo perfeitamente a minha linguagem. Se você não foi meu aluno ainda, procure ser. Por que, Josimar? Porque hoje as provas do SES, por exemplo, são provas. Essa prova minha aqui, ó, vou fazer a de nível superior, depois fazer a de nível médio. Você vai perceber que o CESP, às vezes, tem provas fáceis, mas quando ele pega para ser difícil, é difícil de verdade. Então eu quero que você entenda perfeitamente a questão da linguagem, entenda cada detalhe, porque na sua prova um item faz muita diferença. Um item deixa você fora da sua classificação. Belezinha? Vamos continuar aqui. Então o se então é mais forte. Oh, que beleza! Então por isso eu separo em antecedente e consequente. Então, fala bem assim, ó. Caso as proposições R e S se refiram à mesma pessoa e a um único crime, então, independente dos valores de R e S como verdadeiro ou falso.
Por que o CESP falou isso, Josimar? Por que ele colocou isso nesse item? Quem é a proposição R? Quem é a proposição R? A proposição R, sabe o que significa? Cumprir o regime, reclusão em regime fechado. Então o regime vai ficar preso lá, regime fechado. Quem é o S? Né? Poderá optar por pagamento de fiança. Pagamento de fiança. Então, olha só. O que ele pensou aqui? Olha só que interessante. Regime fechado, pagamento de fiança. O que? O que, Josimar? Fala sobre quem? O que? Cometeu crime inafiançável, né? Crime inafiançável. Olha que item interessante. Crime inafiançável. Aí o CESP afirma que aqui nós temos uma proposição composta que será sempre falsa. Então, independente dos valores de R e S como verdadeiros ou falsos. Então, olha só. O que ele quis falar aqui para a gente? Sabe o que ele quis falar aqui, o examinador? Olha a questão bem feita. Ele fez o seguinte aqui. Se o meu R... Olha aqui comigo. O cara está em regime fechado. Né? Olha só. A mesma pessoa e a um único crime. Então, aquela pessoa, Joãozinho é a mesma pessoa aqui em tudo. A mesma pessoa. E ele cometeu aquele crime lá, um único crime. Então, se aquele crime que ele cometeu, Joãozinho cometeu aquele crime, ele tem que colocar reclusão em regime fechado? Se essa proposição for verdadeira, olha que interessante. Se essa proposição for verdadeira, vai pagar a fiança? Então, ou seja, mais ou menos assim, não tem como esses dois acontecerem. Se aqui for verdade, não tem como isso aqui ser verdade. Como é que a pessoa vai estar em reclusão fechada, regime fechado, né? Reclusão em regime fechado, e vai estar pagando fiança. Se isso aqui vai ser verdadeiro, não tem como isso aqui ser verdadeiro. Porque a fiança é para ele poder sair, não é verdade? Então é como se um fosse praticamente, digamos assim, a negação do outro. Então não tem como estar em regime fechado, aí a pessoa vai lá do direito, né? A pessoa é formada em direito, pode estar nessa aula, eu não sou formado em direito, mas a ideia que se dá é essa. Ou seja, se está em regime fechado, vai pagar a fiança. Se aqui for verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. É tanto que ele colocou bem assim, ó, independente das valorações de R ou S como verdadeiro ou falso. Se um for verdade, o outro vai ser falso. Nesse caso aqui, se o crime é inafiançável, isso aqui não interessa. Eu não sei qual foi o crime. Essa proposição aqui, ó, ela não vai estar influenciando nas outras, mas o R e o S entre si influenciam, um influencia no outro. Por quê, Josimar? Se ele está em regime, né, reclusão em regime fechado, tem como pagar a fiança? Não. Se isso for verdadeiro, esse vai ser falso. Se esse for falso, esse vai ser verdadeiro. Então, uma coisa eu sei, independente do crime ser ou não, isso aqui não me interessa. Se é verdade é mentira, se é mentira é verdade. Então, acontece o seguinte, se verdade, aqui vai ser falso. Então, esse aqui eu não sei. Mas, verdade, falso, dá falso. Falso e qualquer coisa, sempre vai dar o quê? Verdadeiro. Sempre vai dar verdadeiro. Então, olha só aqui comigo. Se esse for verdade, esse é mentira. Verdade e falso dá falso. E se fosse o contrário? Beleza, se fosse o contrário, seria falso e verdade. Na tabela E, verdade, falso, falso e verdade, vai gerar sempre falso. Vou colocar até aqui em cima, ó. Falso e verdade. Uma coisa eu sei, se for falso e verdade, ou se for verdade e falso, sempre será falso. E na tabela condicional,
Se o meu antecedente for falso, independente do crime ser inafiançável, sei lá se isso é inafiançável ou não, independente do meu consequente, a proposição sempre será verdadeira. Ele falou que sempre será falsa. Não, CESP. Essa proposição sempre será verdadeira. Resumindo, aqui sempre vai ser falso. O que sempre vai ser falso não é a proposição inteira. O que sempre vai ser falso, CESP, é o antecedente. Se o meu antecedente ele é falso, independente do consequente, na condicional, se falso, então qualquer coisa é verdade e o item também está errado. Beleza? Vou finalizar esse bloco aqui e daqui a pouco a gente continua com a resolução da prova do DPU Analista 2016.